A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode curvar sua cabeça, fechar teus olhos? Pai, nós estamos aqui te pedindo nessa noite que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos de forma que nós possamos audivelmente escutar o Senhor falar conosco por meio da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua glória. Senhor, nessa noite nós te pedimos que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração, para que os nossos corações se encham, Deus, verdadeiramente nesse lugar e sejam quebrantados por meio da Tua palavra, porque certamente aos nossos corações transformados serão acrescentadas palavras que serão balbuciadas, externadas, faladas pelos nossos lábios, palavras extras com poder curativo, libertador, restaurador, edificante, salvífico, Pai. Nós queremos ser instrumentalizados pela Tua palavra, nós queremos ser capacitados pela Tua palavra, mas queremos ser transformados pela Tua palavra. Fala conosco, Deus, pois Tu és a cura do enfermo, a libertação do cativo, a resposta do duvidoso, o ânimo do cansado e fadigado, a mudança, a transformação e a única salvação por meio do Teu Filho para o perdido. Nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito flua, Deus, e que como água que corre, venha a banhar Teus filhos nessa noite de uma forma que eles possam sair daqui limpos por meio da Tua palavra. É a nossa oração, a nossa petição, na certeza, na convicção de que Tu és vivo e eficaz, aquele que vela por Tua palavra, do qual ela é tão penetrante que vai até a divisão da medula e da alma. Assim nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu quero ministrar para você que essa palavra nessa noite e trazer um pouquinho da história no seu tempo, no seu contexto temporal e também no seu contexto imediato a respeito desse tempo que o profeta Jeremias vai ser efetivamente levantado dentro de uma narrativa histórica que vai ser narrado no primeiro e segundo livro dos reis, narrado também no tempo dos juízes. Obrigado, filho. Tempo esse que relata também no livro das crônicas, tempos difíceis, tempos que vão relatar o período de governo de Davi, a sucessão de Salomão, mas Jeroboão, Roboão, que fizeram com que dias também fossem difíceis para a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que depois dos tempos de Salomão, as 12 tribos vão se dividir em dois reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, esse constituído por 10 tribos, sendo elas Ruben, Simeão, Dan, Naftali, a tribo de Gad, a tribo de Asser, Issacar, Zebulão, Efraim, Manassés, constituído por uma capital, esta Israel, e as outras duas tribos, chamada tribo do sul, cuja capital Judá, constituída de Judá e Benjamim. E nesse período aqui em questão, o reino do norte já estava sitiado pelo Império Assírio, que através dessa perda do homem, do seu verdadeiro e real sentido de serviciência, de uma adoração monoteísta, de um único Deus, um único Senhor, que ao longo, infelizmente, da aproximação com outras
com outras nações e com outros povos, acabam se permitindo ser contaminados. Escuta essa palavra, você que é jovem e que está aqui à procura de alguém para se casar. Cadê os solteiros aqui? Levanta a mão. Meu irmão, eu não sabia, um monte de gente casada aqui, eu nem sabia, irmão. Até adolescente aqui está casado agora, não entendi nada. Eu acho que foi o som do microfone. Cadê os solteiros aqui? Amém. Tem que cantar até um corinho, né? Desemborca o vaso, Jesus. Manda o pretendente. Manda o pretendente. Ju, você levantou a mão, Ju? Eu não vi. Levanta a mão aí. Aí, aleluia. Isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Noemi, cadê você? Não estou entendendo, não. Aleluia. Não, um monte não. Cada um mão só. Pelo amor de Deus, não. Que tribular minha ministração, já perdi a conexão. Que é, Noemi? Cadê Tiago aí, gente? Me ajuda, aleluia. Cega ela aqui, tia. Mas eu tenho certeza que assim como Deus abriu a madre, Deus vai mandar varões aqui, irmão. E varoas, não piriguetes, nem gogoboy. Deus vai proporcionar para você que você tenha uma vida íntegra nas suas emoções. Deus vai proporcionar que os teus relacionamentos sejam de honra e não de desonra a Deus. Deus vai proporcionar que o seu corpo usado como objeto sexual se torne um corpo amado. Porque Deus te chamou para isso. E às vezes está igual a mulher samaritana, já teve 6 e o que tem não é teu. Sabe? E sabe qual é o grande problema disso? Por que eu falei com os solteiros aqui? Mas tem uma outra categoria aqui também. Cadê os viúvos da casa do Senhor aqui? Levanta a mão, aleluia. Cadê os viúvos aqui, irmão? Ana Paula me enquadrou na porta, falando que eu tinha que fazer culto dos viúvos na hora que eu falo aqui. Cadê os viúvos aqui? Levanta a mão. Aí, isso, Ana Paula. Aí, ali. Aí, aleluia. Teve outra que chegou a fazer assim. Aleluia. Deus vai mandar uma unção de casamento aqui para esse povo, irmão, aleluia. Vamos casar esse povo aí, ó. Só que nós vamos casar você com crente, para que você depois não sofra pelas escolhas erradas de alguém que adorava outros deuses. Porque a gente fica hoje tendo o trabalho de tratar gente que não soube escolher direito. Gente que tinha oportunidade, foi criado na casa do Senhor, que sabia o que era jugo desigual. E na hora de escolher, foi escolher porque era bonitinho, mas ordinário. Foi escolher porque era bonitinha, mas ordinária. Fora da ordem. Aí depois a gente tem que ficar aqui, agora a gente tem que orar para que Deus, por misericórdia e graça, converta alguém que você não tinha que ter se casado até que se convertesse. Sabe por quê? Porque é você que escolhe para você, irmão. A começar da sua oração. Então, na hora de você fazer a escolha, isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou pregando, irmão. Sabe por quê? Você sabe por que Salomão se perdeu? Quando ele começou a se relacionar com mulheres de outras etnias, de outros povos que adoravam outros deuses. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, cometeu a maior burrice que um sábio não comete, que foi se enlaçar com gente que adora outros deuses. E sabe o que aconteceu? Salomão se perdeu. A Bíblia vai dizer que o homem, o filho de Davi, sucessor do maior rei de Israel, o homem que recebeu notoriedade de sabedoria dada por Deus, o homem que os reis vinham à sua presença para se aconselharem com ele, o homem que pegou um império próspero, um reinado próspero do seu pai Davi, e alianças foram feitas ainda maiores. Só que aí ele vai fazer o quê? É por isso, irmão, que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque depois você vai se relacionar com alguém que tem idolatria dentro de casa, feitiçaria dentro de casa, mas você sabia disso quando você começou a se relacionar. Aí o que acontece? A partir daquele momento, sabe o que ocorre? 12 tribos
se torna agora reinos divididos. O reino do norte e o reino do sul. E na sucessão de Roboão, com o nome também de Robão, né? Não podia ser melhor, foi pior ainda, irmão. A idolatria a todo momento alternava a constância do povo da nação de Israel com relação a adorar um só Deus. A feitiçaria, que é pecado diante de Deus, passou a tomar conta, a ponto da gente começar a ver o que aconteceu posteriormente, os profetas de Baal, estátuas, monumentos. Você vê o tempo de Daniel, você vai ver o que acontece quando infelizmente o povo começa a flertar com aqueles que têm adoração a zambujeiros, como a Bíblia diz, doutrinas de demônios. Então às vezes, irmão, você se coloca em provas que Deus nunca te chamou para vivê-las. Então você que está aqui adolescente, cuidado, porque Satanás sabe como se vestir para te enganar. Você que está aqui e que às vezes já maduro deveria estar, age igual criança na hora de começar os teus relacionamentos. Não cresceu até hoje na hora de fazer as suas escolhas. Até a sua oração precisa ser ainda ensinada para que você possa saber como pedir. Senhor, me envia. Lembra do que aconteceu com Sansão e Dalila? Você quer que eu fique falando aqui quanto tempo para você se despertar? Não se relaciona com essas filisteias. Foge da aparência dessas mulheres. O que ele fez? Foi lá. Ai, tá com um copinho de cerveja na mão, cigarrinho, mas é gatinho. Só graça, só misericórdia. E ainda tem menina que acha bonito, débil mental empinando moto. Acha bonito isso. Rapaz, eu acho lindo quando eles chegam no mecânico. Não, irmão, isso aí é consequência. É isso aí, ó. Desconto nenhum, irmão. Vou cobrar no talo. Ninguém mandou você ficar igual um doente aí, pinando moto, acelerando tudo, pensando que o motor é o quê? E elas acham, algumas acham lindo isso. Então preste atenção, irmão. Sabe o que é lindo? É ver um homem entender que diante de Deus ele precisa se curvar. É ver que um homem de Deus para você respeita, porque sabe que sexo fora do casamento é fornicação. Um homem que te respeita e te aproxima da santidade e não do pecado. É isso que a gente precisa aprender. E deixa eu falar uma coisa para você, meninas e meninos, solteiros e solteiras, viúvos e viúvas. Existem lobos que frequentam ambientes como esse, só que estão trajados de ovelha e não se engana. E avisa as ovelhas que estão aqui e os lobos que possivelmente estão de plantão. Estou de olho na tua vida. E se colar com uma ovelha, eu vou ser o primeiro a ser contra teu relacionamento. Então se você está aqui para se tentar lambuzar no sangue de ovelhas inocentes, tem um pastor aqui nesse lugar, irmão. Não sou dono não, mas vou avisar, hein? Vou avisar, hein? Agora depois a escolha é tua, não vai dizer que eu não te avisei, porque a decisão da tua vida quem toma é você. Porque depois toma uma decisão precipitada e passa uma vida sofrendo, vai fazer igual a nação de Israel. Foi só uma flertadinha, foi só uma caidinha, foi só, e depois é uma vida inteira clamando pela misericórdia de Deus, para te aliviar das dores que você plantou, dos espinhos que você cravou em você mesmo. Estou falando de Bíblia, irmão, a nação de Israel. Quantos homens na Bíblia caíram? Lá e lê Provérbios capítulo de número 7, que é de arrepiar a cabeça do cabelo do pastor, irmão. Que a Bíblia diz, e ela saiu como caçadora, e muitos com ela caíram.
Vocês estão pensando que o mundo das trevas é brincadeira? Não é não, irmão. E tem gente que pensa que a gente que é espiritual está dormindo. A gente só não pode tomar decisão por vocês, irmãos. Mas a gente avisa, abre teu olho. Não, pastor, parece que a gente é bobo, nasceu ontem. Estou com 47 na carcaça e a cabeça já está careca, você tem ideia. Então a gente quando avisa, Deus avisou esse povo. Deus avisou o povo o preço que paga por desobedecer a Deus, irmão. Então deixa eu botar aqui. Quem pode digitar aí para mim o alfabeto aí? A, B, D, C. Bota aqui para mim. Somente essas letras. A, B, D, C. Bota aí o alfabeto para mim. O problema é que o ser humano só conhece o alfabeto dos homens. Ele não conhece o alfabeto de Deus. Que o alfabeto dos homens você aprende a ler. Mas o alfabeto de Deus você vai aprender outra coisa. Aí vem o tempo do sofrimento. Tribos divididas. E aí, nesse tempo, as 10 tribos já estavam sob domínio assírio. Lembra daqueles homens maus que Jonas meteu o pé? Está dominando sobre esse povo. Mas como se não bastasse, Juliano, depois dos assírios veio o pior império sobre a nação de Israel, babilônico. Então deixa eu explicar para você. Não há nada tão bom que não possa piorar, mas não há nada tão ruim que não possa piorar. Deus veio avisando e o povo brincando. Uma hora santidade, outra hora pecado. Chama-se geração oscilante. Só que naquele momento eles não entendiam, mas uma coisa chamada nuvem do juízo de Deus começava a se levantar, irmão. Aí, ó. Esse aqui é o alfabeto que você conhece, né? A, B. Esse é o do analfabeto. Bota aí para mim. A, B, C, D. Eu gosto de inglês, cara. Ele chegou a parar de tocar o teclado. Ele gosta. Tá vendo? Vocês estão me deixando sem cabelo. Bota aí para mim. A, B, C. Ah, agora foi, viu? Esse é o do homem, irmão. Aí você aprende as vogais, os consoantes, os pronomes, os verbos, adjetivos, os pretéritos, e vai por aí. Só que você não aprendeu uma coisa que é importante no alfabeto de Deus. Que não começa com A, começa com O. E é assim, ó. O, B, D, C. Coloca para mim então, não é a palavra escrita, não, é só o alfabeto de Deus. O, B, D, C. Esse é o alfabeto de Deus, que muita gente não aprendeu até hoje. Enquanto você vai para a escola e aprende o seu alfabeto, você vem para a igreja e não aprende o de Deus. E Deus não está querendo o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. E começou a levantar o juízo de Deus, a nuvem do juízo de Deus. Acabei com o tecladista, tá? E essa nação, agora nós vamos falar das 2 tribos do sul, elas já começavam a flertar exatamente como a tribo do norte. Com uma diferença, a tribo do sul, o templo de Salomão estava ali. E aqueles que eram da tribo do norte também vinham e caminhavam para adorar e sacrificar aonde estava ali a tribo do sul, Judá. Então a gente começa a observar que eles começam a fazer a mesma coisa, pastor Israel. Eles começam a flertar com outros deuses. Eles começam a se deixar levar por doutrinas de demônios. E a nuvem do juízo de Deus começa a se levantar. Por quê? Porque era uma geração oscilante. Ora santidade, ora pecado. Ora vinha com prosperidade, ora vinha com escassez. Ora vinha com submissão, ora vinha com rebeldia. Ora vinha com obediência, ora vinha com desobediência. Ora vinha no 8, ora vinha no 80. Irmãos, sabe o que parece? Que nós estamos vivendo a realidade dos dias atuais. Crentes oscilantes. Que deveriam entender que eles não são visitantes de um corpo como uma roupa.
mas membros de um corpo, assim cada um de nós somos. Um dedo não visita um corpo, ele faz parte de um corpo. E quando ele está amputado do corpo, se ele não for reconectado, ele vai morrer. E o corpo vai continuar vivendo. Você não perde a sua importância, mas você precisa entender que apesar de ser importante, o corpo vai continuar vivendo. A cabeça é Cristo, irmão. O tronco é a igreja. E você precisa aprender a estar conectado e parar de oscilar. Porque a hora que a nuvem do juízo, não simplesmente a graça e a misericórdia, mas o juízo também vir, você vai chorar, irmão. Porque Deus é Deus de graça, com certeza, eu não tenho dúvida disso. E Ele é tão gracioso que Ele te chamou aqui nessa noite para conversar com você, para externar para você o amor que Ele tem por ti. Amor esse que fez o que nós não faríamos. O verbo que se fez carne, o seu Filho unigênito do Pai, despiu-se da sua glória para tomar sobre si os nossos pecados, para que a sentença que estava de condenação sobre nós fosse lançada sobre Ele. E Ele se fez pecador por nós e morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida eterna, para te liberar da sentença do juízo da morte eterna, do inferno, do charco de lodo, de um lugar onde o fogo queima sem consumir, aonde ali não há adoração, mas ranger de dente, aonde ali não adianta mais que mãe não ora, pai não ora, pastor não apacenta mais, líder não te lidera, e a igreja não habita ali, que ela vai ter sido arrebatada, levada aos altos céus, e isso não será por um tempo, aí será pela eternidade, irmão. E a gente vai ver exatamente o que acabou acontecendo. E de uma forma, nesse momento, eu quero acelerar aqui e trazer do tema, dentro da sua realidade temporal, do seu contexto imediato, eu quero poder trazer para você e transformar essa palavra expositiva numa palavra temática e pessoal para você. Porque esse texto fala muito de realidades que nós estamos aqui e precisamos aprender sobre isso. Eu quero falar com você sobre a função do oleiro, falar com você um pouco sobre a função do barro, mas falar para você também sobre a função do vaso. A Bíblia fala e mostra para nós a realidade de que o oleiro ele possui características. E é muito lindo as conexões que o Senhor vai pedir então que Jeremias descesse para que ele pudesse ver. E você sabe o que Deus estava preparando Jeremias ali? Jeremias estava sendo levado a um lugar onde a sua ministração estava sendo preparada. É coisa linda porque a partir daquele encontro, Jeremias vai alcançar da parte de Deus uma palavra de restauração para aquele povo que estava perdido. Sabe quando Deus constrói uma mensagem no teu coração a partir de situações do cotidiano da vida? Irmãos, quantas vezes Deus tem falado com você através de situações cotidianas, do dia a dia? Quantas vezes você tem ignorado irmãos que estão dentro do trabalho e que revelam para você o amor e o carinho, que te dão um abraço, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, e muitas das vezes você está, mas Deus está falando com você, Deus está plantando no teu coração o reino, mas você está ignorando isso, a sua entorpecência está no nível tão elevado, que a tua sensibilidade está indo embora, você já não acredita mais que Jesus está voltando, você já não pensa a respeito das coisas do céu, se tornou tão materialista que nem o culto você vem oferecer, você vem participar de show gospel. Só que nesse lugar nós não preparamos show para os homens, nós viemos aqui para cultuar a Deus. As luzes são só um detalhe, a cadeira, o ar-condicionado, tudo isso, irmão, só faz parte do nosso culto para Deus e não de um show gospel para homens. E nesse tempo a Bíblia vai dizer então que o oleiro que tem a predominância, a plenitude do controle da situação ali. A Bíblia relata que o oleiro faz uma alusão ao Criador. A Bíblia fala que vai ser feito numa rondana, a terra é redonda. Vai prestando atenção nisso. A Bíblia vai falar que ele vai então pegar um barro, e desse mesmo barro, o livro do Gênesis diz que o homem foi formado. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia.
A Bíblia vai dizer que o barro precisa ser amolecido, e amolecido ele vai ser amolecido com água, e a água fala do Espírito Santo. A gente faz uma conexão de passado com presente, o antigo com o novo, e a gente começa a entender que é utilizado aquelas mulheres que estavam aqui ontem, os que viram, que sobre essa rodana há uma coisa chamada velocidade. Velocidade fala de tempo. E tem uma coisa que Deus está utilizando para poder moldar o meu caráter, o teu caráter e nos transformar, é o tempo. E existem algumas coisas, irmãos, que parece que estão passando lentamente, mas outras estão passando rápido, e outras nós estamos desapercebidos. Quanta gente que estava no nosso meio não está mais. Quanta gente que a gente tinha um monte de planos e projetos, idealizávamos um futuro de uma forma tão diferente, nos despedimos dentro de um caixão. Foi rápido, adoeceu, morreu, saiu para trabalhar e a notícia chegou, estava ali, infartou, e o oleiro está ali trabalhando, está ali com aquele barro no processo, que o barro está sendo trabalhado num processo, que é necessário dentro do tempo, e ali o que ele está fazendo com aquele barro é dar forma. E para formar esse barro no que vocês estão vendo aqui ao lado, que foi feito todos eles aqui ontem durante o culto, a gente precisa entender que dentro do tempo a gente sofre pressões que nos molda, que nos forma e que nos transforma. E quando a gente pensa que a gente então, depois de moldado, já está pronto, você sabe por que esses vasos estão aqui? Porque como eles estão úmidos, a gente não consegue nem levá-los lá para baixo sem deformá-los. E eles vão ter que passar cerca de 3 dias aqui, em processo de secagem. Sabe o que é isso? É que às vezes você olha e diz assim, parece que nada está acontecendo, mas deixa eu te falar uma coisa, é porque você está no processo de estar secando. Só que esse processo, sabe o que ele vai fazendo? Transformando gente mole em gente resistente. Sabe, às vezes tem hora que você toca em crente, e crente está assim, mole, já viu? Esse vaso aqui, ontem quando eu fui passar a mão nele, eu falei, Jesus, ainda está mole, mole, mole. Tem crente que é assim, irmão, crente mole. Sabe, está passando 10, 20 anos e não endurece, não amadurece, não cria resistência. Você não pode falar nada com ele, você não pode exortá-lo, você tem só que elogiá-lo. Ô varão valoroso, menina dos olhos de Deus, santo, nação santa. Ah, João Batista nesse tempo, irmão, sepulcro caiado, hipócritas, fariseus. E o grande problema é que crente mole, tudo que você toca ele leva para o coração, irmão. Só que tem um processo que vem depois disso. Quando ele passa pela secagem primária, ele passa depois pelo fogo do cozimento. Aí que não é fácil. E ainda dentro desse processo, alguns se racham. Esse é o processo que o oleiro está ali desenvolvendo de um barro, que muitas das vezes a gente precisa entender que por que esse barro na mão do oleiro, e a Bíblia diz que o barro que está sendo transformado em vaso, ele se quebra, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Por causa dele ser resistente, às vezes, ao que o oleiro quer fazer. Quem está entendendo aqui, diga amém. Mas Deus está querendo te dar uma forma diferente da forma que te deforma. Eu nunca vi uma geração amorosa e afetivamente tão frustrada. Eu fui comprar a suqueira do chá das mulheres e entramos numa loja. E quando eu vi, fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto o Pato Donald pessoalmente, foi a primeira vez que eu vi. Aí veio ela. Mas era tanto butoque, ela estava com um bico maior, passava pela narina assim, mas muita coisa, irmão, estava engraçado aquilo. E eu olhei e falei, gente, misericórdia, será que ninguém falou que isso está estranho? Aí veio, siliconizada, tatuada, vestido colado, tubinho, e vai por aí afora, você imagina a cena, irmão. Mas sem educação,
porque simplesmente quando o cartão não passou, e a menina disse assim para ela educadamente: senhora, o cartão não passou. Está desconfiando de mim? Dinheiro eu tenho de sobra. E a menina ali poderia ter dito: mas o cartão não passou. A menina educadamente olhou para ela e disse: infelizmente não passou o cartão. Tanta maquiagem por fora de alguém extremamente mal educado por dentro. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Paulo vai falar isso a Timóteo. Antes de você malhar teu corpo, malha seu caráter. Porque a velhice vai trazer para você pelancas, mas o teu caráter continuará sendo lindo. Porque o legado se deixa com caráter. E a todo momento nada contra você ter vaidade, não pode ter luxúrias, e não deixar que a vaidade te faça se perder. Porque o que a gente vê é que nem eles e elas conseguem entender porque que eles continuam só e mal amados, trocando de parceiros como quem troca de roupa, na busca de encontrar aquilo que todo ser humano busca. Sabe o que nós buscamos? Amar e ser amado, irmão. E aí dentro desse processo, a gente precisa entender que Deus fala com a gente, toca na gente, e a gente está igual o barro, às vezes resistente, irreverente, não se permite ser cuidado, não se permite ser tratado. Sabe o que faz no processo? E ele deve ter explicado aqui ontem: impurezas no barro. Sabe o que é isso? As tuas impurezas. Sabe o que a Bíblia diz? Limpos de mão e puros de coração. E quando Deus começa a trabalhar, que Ele toca nas impurezas, você tem a oportunidade de permitir que aquilo seja arrancado ou resistir e se quebrar. Porque se você tiver grãos, nós, impurezas no processo em que Ele está trabalhando esse barro para virar vaso, ele vai se quebrar. Então a gente precisa começar a entender: Deus não trabalha em qualquer coisa. Mas você não é um acidente. Você é uma escolha de Deus, irmão. Sabe o que é ser lindo? É porque aqui ninguém pode dizer assim: eu escolhi nascer. Mas as pessoas podem escolher serem ingratos a Deus por terem nascido. Irmãos, olha o privilégio. O problema é que a nossa inconstância faz com que a gente olhe o que a gente está vivendo temporalmente e julgue como se a nossa vida não pudesse existir tempos de forno, tempos de secagem, tempos de purificação, tempos de amasso, para uma linda construção do que Deus está fazendo. Porque cada um desse aqui é uma pessoa. Tem até o Janilson ali, ó, menorzinho ali, ó. Olha lá. Terceiro dali para cá é Janilson. Quem será que é esse aqui? Não, deixa eu continuar pregando, aleluia. Ah, não fui eu que falei não, irmãos. E quando a gente olha, cada um, para ser o que é, sofre peloureiro, o mesmo processo, mas Deus dá a ele formas diferentes. Parece que a gente está olhando o que Paulo disse: uns chamados para apóstolos, outros chamados para mestres, doutores, chamados para missionários, apóstolos, chamados para pastores e evangelistas. Cada um Deus está dando uma forma, mas a coisa que a gente mais precisa entender é: se sujeite ao processo, porque o oleiro sabe o que está fazendo. Aí a gente olha para o vaso. Só sai de barro quem se permite ser moldado. E quanto vale o barro e quanto vale o vaso? O grande problema é que o inimigo quer que você não deixe Deus trabalhar na tua vida, para que você possa encontrar nele o seu real valor. Tem hora que o inimigo tenta te convencer que a condição que você deve permanecer é a de barro, quando Deus quer te transformar, sabe em quê? Botija. Porque quem derrama azeite é a botija, irmão. Eita glória. Então Deus tem gente aqui que Deus está querendo fazer botija, irmão, te encher de azeite e colocar você para que você transborde na vida das pessoas aquilo que Deus está te enchendo. Cadê aqueles que querem ser botijas de Deus aqui? Aleluia, oh glória. Eu já estou terminando, irmão. Aleluia, glória a Deus. Então isso fala de mudança de valores. Irmão, escute isso aqui, irmão.
Deus quer te dar uma forma para que você possa entender que Deus quer mudar valores dentro de você. Quem estava aqui ontem viu, irmão. Quando a gente se torna flexível na mão de Deus, tudo se molda de forma diferente. Irmãos, do que reclama o homem, senão das suas próprias escolhas? Irmãos, quantas palavras de amor, de graça, de misericórdia Deus tem ministrado sobre a sua vida, irmão. Deus tem falado contigo em lugares que até você tem ficado espantado. Deus tem falado com você de dezenas de formas e maneiras. Não é mais uma questão do quanto você ouve, mas da decisão que você toma depois de ter ouvido. Sabe quando Deus chama você e diz assim: vem cá, está todo quebrado, mas eu vim aqui hoje e te disse: vai para a casa do oleiro, vai para a minha casa, porque lá eu vou falar com você. Aí você chega aqui arrebentado, irmão, pelas circunstâncias da vida, pelas escolhas erradas que você tomou, infelizmente, pela falta de obediência. Ah, se eu tivesse escutado meu pai. Ah, se eu tivesse escutado a minha mãe. Ah, se eu tivesse escutado a minha avó. Ah, se eu tivesse escutado os anciões, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. E agora nós vamos fazer o que com o que nós estamos vivendo? E uma mudança pode mudar o teu destino. Uma decisão sua pode mudar a tua história. E hoje Deus chamou você aqui para poder dizer: barro, o oleiro nunca perdeu o controle, e Ele quer te fazer um vaso. Cada um na forma que o oleiro quer trabalhar. Sabe qual é o grande problema quando a gente escuta e a gente entende que a gente está vivendo uma vida de pecado? Deixa eu dizer isso aqui para você, irmãos. O problema do pecado não é o quanto ele te aproxima do inferno, mas é o quanto ele te distancia de Deus. Eu não estou aqui para pregar para você a respeito do inferno, que dos quais muitos às vezes servem a Deus por medo do diabo, porque não entenderam o reino de Deus. Eu não sirvo a Deus por medo do diabo, eu sirvo a Deus para não abrir mão do céu, irmão. Eu sei que você talvez esteja aqui e essa pergunta parece uma pergunta sem sentido, irmão, mas eu deixo de dizer isso para você. Eu quero ir para o céu. Eu acredito no céu. Eu acredito que Jesus está voltando. Os sinais estão revelando isso. Eu acredito que esse corpo mortal, corruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade. Eu acredito que os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo Jesus. Eu acredito que o céu, como disse o apóstolo Paulo, inefável, inimaginável para nós, como vai ser dito, rua de ouro, muros de jaspe e cristais, aonde a áspide convive com o leão, como diz a alegoria de um ambiente de paz, aonde lá os galardões serão admirados sem serem invejados. Esse sentimento que nós temos às vezes, de senso de competitividade entre as pessoas, a inveja e todas essas coisas dessa terra, irmão, não vai existir lá. Hoje você pode não ter nenhuma casa aqui para morar, mas no céu tem uma mansão celestial para você habitar. Hoje ninguém talvez te reconheça como nada, mas Deus nunca deixou de te chamar de filho. Hoje talvez você, para viver uma vida de santidade, tenha aberto mão de tantas coisas, mas deixa eu dizer, por tua vida Ele abriu mão da dele. E Ele está dizendo para nós aqui, preste atenção, o problema que você está vivendo não é o quanto você está se aproximando do inferno, mas é o quanto você está se distanciando do céu. A Bíblia diz que em condições de aflição e agonia, aquele homem vai dizer: Abraão, Abraão. E ele vai dizer: um abismo nos separa.
prega para minha família. E ele vai dizer: se eles não acreditaram nos que vivem. Sabe, irmão, tem hora que a gente tem que dar uma freada de tanto coach, tantas palavras que querem mexer só com o teu emocional, palavras que querem tirar de você a palavra que João Batista disse. Jesus, quando disse, falou a mesma coisa assim que ele foi batizado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É aquele que habita em nós através do seu Espírito Santo, e que os anjos louvam e dizem que ele é santo, santo, santo. E é nessa presença que nós vamos viver eternamente, irmão. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é algo que Deus quer jogar fora. Você é algo que Deus hoje te chamou aqui para te remoldar. Pode estar amassado, irmão, mas ainda é vaso para Deus. Pode ter entrado aqui quebrado, irmão, com Satanás te acusando, dizendo: você não é digna de entrar naquele lugar. Se conhecesse a tua história, acabariam contigo. Não, deixa eu dizer para você, isso é Ele que quer. Ele quer acabar com você. Ele quer que você acredite no que Ele te diz e não em que Deus diz que você é. E hoje eu quero dizer para você, olhando para esses vasos que estão aqui, eu estava ali admirando, dizendo: meu Deus, vê-los pronto é fácil. E eu vi cada forma que o oleiro deu, cada detalhe de quem pôde viver esse momento aqui. Eu tenho certeza que foi extremamente edificante. Eu vim dizer isso para você: Deus não vai te jogar numa lixeira, ainda que te descartem nesse mundo. Deus não desiste de você. Deus tem um propósito dentro desse processo. Deus tem uma forma de lidar com suas resistências por meio da sua misericórdia e graça. Deus faz coisas novas de vasos quebrados. Eu quero que você consiga entender que Deus está te transformando de glória em glória, até você alcançar a estatura de varão perfeito. Hoje eu estava ouvindo a respeito de um violino que estava sendo leiloado. E esse violino estava empoeirado, com suas cordas frouxas. E um homem acompanhava o leilão. E eu não vou tentar falar aqui nem o nome do violinista e nem o nome da marca do violão, porque eu vou me enrolar. Mas ninguém deu lance naqueles objetos que estavam sendo leiloados para o violino. E aquele homem então pediu para que ele pudesse pegar o violino. E ele pega o violino, afina suas cordas e começa a tocar o violino. E tira daquele instrumento sonoridades impressionantes. E só para você entender o resumo da história, o violino foi vendido por milhões, e quem estava tocando era o maior violinista do século. E o violino era da melhor marca que existe até hoje. Engraçado que enquanto o violinista não começou a tocar, para muita gente ele não valia nada. Então quando Deus começar a tocar na tua vida, aí as pessoas vão olhar e dizer: como ela é valorosa, como ele é valoroso.